Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, é uma alegria imensa poder estar aqui. Eu confesso que eu havia pensado que o pessoal daqui tinha esquecido de mim. Falei, puxa vida, né? O cara tá ruim mesmo. Falei, tô ruim, né? Me esqueceram. Aí eu conversei com o João, aí falou, não, vamos escalar, vamos dar uma cancha para você. Mais uma chance, hein? Falei, tá bom, vou estudar. Obrigado, viu, João? Obrigado. Então agradeço sinceramente a oportunidade aqui chegar, toda a proteção que tivemos para poder chegar até aqui, a preparação, a espiritualidade dessa casa, tão simples, tão humilde, mas com uma energia e um coração tão grande, dos irmãos que aqui estão presentes. Então agradecer a espiritualidade que preparou essa casa, preparou o caminho de cada um para que aqui chegássemos nessa noite. A todos os trabalhadores que mantêm e sustentam essa casa, porque apesar da força dos espíritos, ela não se mantém sozinha. Precisa de mãos operosas para que sustente essa casa. Então agradeço também a colaboração anônima de cada um. E hoje, perguntando para a nossa irmã que tema, apresentei alguns e ela nos disse isso, do Cristo Consolador. Então, dentre tantas reflexões, não vou trazer nada novo aqui, gente. Tá? Se eu repetir muito, vocês desculpem, né? Mas eu não vou trazer nada novo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, tudo começa naquela, vou chamar de quinta-feira, porque não temos uma data precisa. Mas Jesus reunindo os seus apóstolos, ali naquela última ceia. E ali Jesus, ouvindo os seus discípulos, que muitas vezes querelavam entre si, talvez não haviam compreendido ainda, de fato, qual era a mensagem de Jesus, qual era a mensagem do Evangelho e qual era o papel que cada um dos discípulos estava sendo preparado para desempenhar. E Jesus, esse mestre amoroso, amigo, olhando aquilo, usa daquela reunião e já traz o ensinamento. Enquanto eles querelavam ali quem é o que mais serve, quem é o maior, quem é o mais amado, né? Quem é o trabalhador mais assíduo da casa espírita, né? Então, enquanto estavam ali, Jesus pegou uma tina de água, se cingiu com um tecido, à moda de um avental, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E aí dizendo, quem é o maior no reino de Deus? O convidado ou aquele que serve? E antes que eles respondessem, Jesus diz, eu sou aquele que serve. E começou a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro é uma figura assim, um arquétipo da Bíblia muito parecido com a gente. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé não, o que é isso? Imagine os pés daqueles irmãos que caminhavam no deserto, às vezes descalços, com sandálias, em que situação que estavam. E Pedro disse, não, o Senhor não vai lavar os meus pés não. E Jesus falou, aquele que não fizer isso, não tem parte comigo. Ô Senhor, lava até a minha cabeça então. Né? E não sou eu que estou inventando, está lá no Evangelho. Pedro era uma figura assim incrível. E Jesus traz ali uma lição do servir. A humildade. A humildade é aquela lição principal. É a lição principal. E Jesus continuou ali falando com seus discípulos que ele iria embora. Já era a terceira ou a quarta vez que ele dizia que ele iria embora, que se despedia. E ali fica claro que os discípulos não haviam de fato compreendido qual era o papel do Evangelho e deles, de Jesus. E aí imaginem vocês que eles começaram, e para onde vai, Senhor? E agora? Queremos ir junto. Aí Jesus traz aquela célebre frase, não se turbe o vosso coração. E foi falando da grandeza de Deus, das muitas moradas. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, eu vos teria dito. E aquele que guardar a minha palavra e as cumprir, esse verá o reino dos céus. E continuaram com aquela discussão e aquela aflição. Não, mas vai embora, vai acabar, como é que é? Estou fazendo aqui, né? Um diálogo aqui, o que seria do dia de hoje. Até que Jesus disse para que eles não tivessem medo. Que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos, acima de tudo, bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. E que no momento certo, Ele rogaria ao Pai e Deus enviaria o Paráclito, o Consolador, o Espírito de verdade. Se pegar o Evangelho lá do nosso amigo João, lá no seu Evangelho, João, está lá escrito: enviarei o Espírito de verdade, que restituirá toda a verdade e elucidará tudo aquilo que hoje eu não pude dizer. Viria trazer uma verdade, uma consolação. O Espírito de verdade. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Nessa passagem do sermão, Jesus vai dizendo que brandura e humildade. Então nós já falamos do servir, nós falamos da humildade, a lição que Jesus trouxe. É agora brando e humildade. Caminhos que Jesus trouxe para a humanidade. E às vezes a gente acha Jesus tão simples, a gente acha o Evangelho tão simples, que a gente nem dá muita atenção, nem dá muito valor. Talvez a gente nem leva muito a sério as parábolas de Jesus, os seus ensinos. Claro, não levamos a sério no sentido de aplicar para as nossas vidas. Achando que aquilo foi há 2000 anos atrás e talvez conceitos ultrapassados. Em verdade vos digo que os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. 1850 anos se passaram da partida de Jesus. Partida sim, né? Vocês entenderam. Tudo que a humanidade caminhou nesses 1800 anos. Parece que andamos assim, desligados da presença de Jesus, desligados dos ensinos, e a humanidade mergulhou num materialismo profundo. Não vamos aqui falar quais foram as razões pelas quais a humanidade foi por esses caminhos. A própria religião, que ao invés de levar o homem a Deus, parece que o afastou mais ainda. Mas aquela promessa de Jesus ficou ali grafada no Evangelho de João. Vos enviarei o Consolador prometido. Primeira coisa, né? Por que Jesus promete um Consolador? Já paramos para pensar nisso? Todo mundo fala, né? O Espiritismo é o Consolador prometido, não é? Mas para que ele mandaria um Consolador? Não estava todo mundo bem? Não está todo mundo bem? Ou não? Para que ele prometeria 2000 anos antes um Consolador? E que de forma viria esse consolo? Esse consolo seria traduzido e aplicado de que forma? A pessoa está lá em sofrimento, uma dor terrível, viria o Espírito de verdade e colocaria essa pessoa de pé, sua dor findou. Suas dores acabaram. Agora é um espírito puro.
Será que seria isso? Olhando para a nossa trajetória, antes do Espiritismo e depois do Espiritismo, o que foi o Consolador? E aí, em 1840, 30 e poucos, começam a fluir no mundo, acontecer no mundo, os fenômenos espíritas. Batidas, cadeira levantando, mesa girando, no mundo inteiro. No mundo inteiro, os fenômenos que sempre existiram, mas de uma forma assim, parece que organizada, se alastrou pelo mundo. Temos relatos nos livros, nas histórias, de todos os fenômenos que aconteciam nos Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha, na Itália. E na França virou uma festa. Era a festa das mesas girantes. Né? Aqui vocês fazem mesas girantes? Ou não? Não fazem? Interessante, viu? Mesa girante é interessante. O copinho vocês fazem? Não é O copinho girante. O copinho girante. O copinho que corre, né? Mas brincando a gente vai falando coisa séria. Porque imaginem vocês que Allan Kardec, ou professor Rivail, ele estava mais ou menos na metade do livro, o Livro dos Espíritos. Na metade, mais ou menos. E ele estava uma noite na sua casa, escrevendo ali, trabalhando no livro. Ele era um professor, um pedagogo, todos sabem, né? Que aos 20 anos de idade... Tem alguém de 20 anos aqui? 18, 21, 22, 23... Bom, tá bom. Com 20 anos de idade, o professor Rivail, que foi discípulo de Pestalozzi, ele criou um método pedagógico para a educação francesa, com 20 anos de idade. Só para a gente ver a capacidade desse ser. Mas nessa noite ele estava lá, né, já trabalhando no Livro dos Espíritos, ele era um magnetizador, discípulo de Mesmer, né, ele trabalhava com magnetismo. Magnetismo, todos sabem o que é, né? É o passe. Né? Ele já trabalhava, ele estudou por mais de 30 anos o magnetismo. Isso o ajudou e o preparou para a doutrina espírita. E nessa noite, ele ali, né, trabalhando no livro, ele começa a ouvir um toque daqui e bate daqui. E aonde esse barulho? Procura, chama a esposa dele, não acha. Ele resolve parar o trabalho. Alguns dias depois, numa reunião mediúnica, onde, com as médiuns das quais ele se servia para as mensagens da codificação, o espírito se apresenta. E ele pergunta: eras vós que, naquela noite, fazia as batidas? Sim. E por quê? Notamos e vimos que havia um erro nas suas escritas. Havia um erro. Na pergunta X, a frase Y não é aquilo, precisa ser mudado. Ah, mas quem sois vós? Sou seu espírito guardião, ou seu anjo da guarda. E a quem devo chamar? Me chame de o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade. Era o Consolador que vinha ao mundo. E ele disse assim para Allan Kardec: estarei convosco uma vez por semana por 15 minutos. 15 minutos. E o auxiliarei na tarefa da codificação da doutrina espírita. Kardec já estava envolvido de cabeça naquele projeto. Já foi vendo a grandeza e o alcance moral daquela brincadeira das mesas girantes. Foi vendo que havia uma revolução no sentido de levar o homem de volta para Deus. Ele viu ali o fundo moral que havia por trás daquelas mensagens da codificação. O Espírito de Verdade. O Consolador prometido havia chegado. Ponto final. Está todo mundo bem? O Espiritismo chegou,
né? Os livros estão aqui, todo mundo já leu, né? Então está todo mundo bem. Não é isso? Então, bora lá, vamos para casa, está tudo certo. E a gente foi vendo e descobrindo que nós, enquanto humanidade, sofríamos. Nem percebíamos a nossa dor. Nem percebíamos. Éramos tomados de um sofrimento causado pelo materialismo. E com o advento do Espírito da Verdade, ele veio trazer para nós e reacender na nossa alma e relembrar na nossa consciência que somos seres imortais. A palavra reencarnação volta ao mundo. Se algumas religiões orientais já tinham a tradição da reencarnação, Allan Kardec, com a doutrina espírita, vinha trazer as verdades eternas de que somos espíritos. E que através das reencarnações a justiça divina se realiza. E que através dela, nós, humanidade, seríamos consolados no sentido de que poderíamos mudar o rumo da nossa história. Não precisaríamos mais ir pelo caminho da dor. Não precisaríamos mais buscar no sofrimento um caminho de evolução. Através do conhecimento e relembrando das leis morais descritas ali no Livro dos Espíritos, nós, humanidade, poderíamos empreender uma marcha menos dolorosa. Pois desde a formação do orbe, os primeiros espíritos que por aqui fizeram o seu caminho de evolução, em sua maioria, escolheram o caminho da dor e do sofrimento. Desde a primeira parábola contada na Bíblia. Vocês sabem qual é a primeira parábola contada na Bíblia? Parábola de Adão e Eva. Adão e Eva, aquilo é uma parábola, onde por uma desobediência à lei divina, os espíritos foram apartados de Deus. E perderam o paraíso, não o paraíso que a gente imagina, né? Aquela praia maravilhosa, é aquele paraíso dentro do nosso coração, onde a gente encontra a paz e o amor e a presença de Deus dentro de cada um de nós. Pela desobediência. E podemos ir olhando a história da humanidade que sempre quis tomar o reino de Deus pela violência. Pela violência. Moisés levando aquele povo através daquele deserto com suas lutas para conquistar a terra prometida. Mas claro que tudo isso fez parte da humanidade. Estava certo ou estava errado, não importa. O que importa é, nós sempre escolhemos o caminho da dor. Então por que o Espiritismo é o Consolador? Porque vem dizer para nós que somos espíritos eternos. E que se nós pegarmos aquele código moral, descrito no Sermão do Monte, em Mateus 5, quando Jesus vai descrevendo as bem-aventuranças do reino de Deus. Que aqueles que compreendessem o sofrimento, um caminho de libertação. Que aqueles que empreendessem o caminho da humildade dentro de si mesmo. Que aqueles que buscassem primeiro a justiça de Deus do que a justiça dos homens, porque ela era transitória, assim como é hoje. E com esse código moral descrito por Jesus, nós poderíamos, como eu disse, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, e tantas outras literaturas que vieram complementar o ensino de Allan Kardec. Nós poderíamos, talvez, diminuir o nosso sofrimento se voltássemos para Jesus, naqueles ensinamentos tão simples, tão pueris muitas vezes, e a gente não foi dando ouvido. Mas qual o caminho, então, da nossa consolação? Só para saber até que horas que eu tenho que ficar, porque eu já estou acabando. Até que horas que eu tenho que ficar? Até as 9? Então vamos lá. Qual, então, o caminho da consolação?
qual seria o caminho que a humanidade deveria empreender para, de fato, alcançar a consolação, essa verdade, construir em seus corações esse reino de Deus. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Jesus não disse assim, eu estou indo aí para vocês. Vinde a mim. Venha do jeito que estás. Não tem problema. Não tem problema. Ele está pedindo para os fracos, para os doentes, para aqueles que erram, para os orgulhosos, para os vaidosos. Vinde como estás. Vinde como estás. Nós vamos construir a nossa transformação a caminho com Jesus. E como é difícil para a gente, muitas vezes, continuar nas nossas marchas quando nos vemos, às vezes, em atitudes egoístas, em atitudes orgulhosas, ou então em algumas dificuldades naturais do caminho de quem está encarnado aqui na Terra, pois quem não tem ainda sofrido as aflições. Então Jesus veio para cada um de nós, o grande médico das almas. E muitas vezes nos vemos necessitados da companhia de Jesus. Sentimos de fato que precisamos do seu ensino. Caminhamos com Ele logo de manhã, através do nosso dia, pensando nos seus exemplos. Ou não. Só nos lembramos do nome de Jesus quando tudo dá errado, nada funciona, e a gente vai e grita, ai Jesus. Será que é só isso? São reflexões, meus irmãos. Eu não tenho a resposta para isso. Vocês acham que eu vou dar uma receita aqui de bolo? Eu não tenho. Estamos andando juntos e caminhando um ao lado do outro. E Deus é tão bom, porque Ele colocou todos imperfeitos para que nós trocássemos entre nós as nossas necessidades. E que através das nossas necessidades nós também nos completássemos. E nos completando, nós estaríamos construindo as nossas virtudes divinas. O caminho da consolação. O caminho da consolação. Descobrir onde encontraremos o consolo. Neste livro, Boa Nova, acho que todos conhecem, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, como vocês queiram chamá-lo. Existem 40 histórias trazidas do mundo espiritual para nós, para que pudéssemos entender e nos aproximar um pouquinho mais da vida cotidiana de Jesus, além daquelas situações narradas nos evangelhos, nos 4 evangelhos. E nessa lição, eu gostaria de trazer sobre Maria de Magdala, onde Humberto de Campos traz um pedacinho da vida de Maria de Magdala. Maria de Magdala, acho que a maioria sabe, né? Ela não tinha uma fama muito boa. Ela não era considerada, entre os seus compatriotas, os judeus, uma pessoa de boa vida. Não era uma pessoa confiável. Esse era o estigma que havia sobre o nome de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, em algumas tradições. Mas é Maria Magdala porque ela era de uma cidade, Magdala. Era Maria que nasceu em Magdala. E ela ali, convivendo no mesmo espaço onde Jesus pregava, começa a ouvir algumas pregações de Jesus. E ouvindo ali as pregações de Jesus, ela sentiu que aquele reino, aquele amor que Jesus estava falando, era o amor que ela ansiava. Era aquilo que ela buscava para a vida dela.
que apesar de todos os seus bens, apesar de todo o prestígio que ela tinha entre os romanos e entre os amoedados da época, apesar de tudo que ela tinha o coração vazio. Vazio desse amor que Jesus ensinava. E ela, ouvindo essas pregações, ela meditando dela com ela mesma, ela pensou, vou procurar o Mestre, vou procurar Jesus. E Jesus estava ali, morando e convivendo com Simão Pedro em sua casa em Cafarnaum. Mas Maria de Magdala se sentia receosa. Como será que serei recebida pelos meus compatriotas? Será que eles aprovam a minha vinda ou não? Pois sou uma pecadora. E será que Jesus me aceitaria? Eu vou ler o trechinho do que ela falou, que é muito lindo. E ela ali tomou a resolução, vou encontrar Jesus. Chegou até a casa de Simão, a porta estava aberta, ela entrou, e parece que Jesus a esperava. Pois ela disse, Mestre, ouvi as vossas pregações e vim até aqui. Quero ser um de seus discípulos. Será que Deus me aceitaria? Pois sou uma pecadora. Será que Deus me aceitaria para o convívio junto do Senhor? Sou uma pecadora. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho. Fique feliz com o caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor do nosso Pai? E sem nenhuma crítica, meus irmãos, mas como poderíamos achar que existe um céu aos eleitos de Deus e um inferno ou um purgatório eterno? Como poderia uma mãe, muitas vezes, pela sua vida aqui na terra, ficar feliz no céu, sabendo que um filho dela está perdido no inferno, no purgatório? Não, não é esse o reino de Deus. Deus ama imensamente, como disse Jesus, os pobres, os oprimidos, os doentes, os pecadores. Vinde como estais. E Maria foi. Maria foi. E ele disse assim para ela, só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ele dá mais uma lição, caminhar em renúncia. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Sacrifica-te e ama sempre. Não quer dizer que o caminho vai ser fácil. E Jesus pede, ama. Só isso, ama. E nesse verbo que Jesus nos pede, o que nós colocamos? Colocamos uma condição. Vou amar se. Eu só vou fazer isso se. Eu só vou ajudar aquela pessoa se. Esse se, essa condição, não está no Evangelho. Essa condição, quem colocou fomos nós. Então nós estamos ainda aprendendo o que é o verbo amar. Mas Maria de Magdala não era diferente de nós. Ela também havia tido uma situação difícil em sua vida, feito escolhas, caminhos equivocados, como qualquer um de nós. Quem de nós não se equivoca às vezes, não erra de caminho, né? Ia sair para dar um abraço e dar uma canelada. É normal. Nós somos seres imperfeitos, mas foi para nós que Jesus veio. Para os imperfeitos.
pois se assim não fosse, nós não precisaríamos dele. E continuando a história, logo depois da crucificação, e Jesus aparece primeiro para quem? Quem foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu? Ele poderia aparecer para o João, né? Era amigo, adorava, era o apóstolo amado, o discípulo amado, ou para Simão Pedro, ou para sua mãe. Sua mãe estava ali com ele. Para quem que ele aparece? Para Maria de Magdala. São símbolos, meus irmãos. São símbolos que estão no Evangelho para nos lembrar que não importa a roupa que a gente está vestindo por fora, não importa a roupa que colocam em nós. Fulano é isso, fulano é aquilo. Beltrano faz isso, Beltrano faz aquilo. O que importa é o que vai no nosso coração. Porque no fundo e no final vai ser nós com Deus. Nós com Deus. E Maria, logo depois daquele encontro com Jesus, por mais 40 dias, ainda Jesus conviveu com seus discípulos, até que a grande maioria se dispersa, a maioria volta ali para a Galileia, a maioria. E Maria de Magdala não foi diferente. Ela voltou ali para Dalmanuta, para Cafarnaum, e começou a empreender um novo caminho para a sua vida. As lições que Jesus trouxe para ela, do amor, da abnegação, daquele reino de alegria, da humildade, do perdão. E como ele disse no caminho, ele disse no começo que o caminho seria difícil, que a porta seria estreita, que haveria dificuldades. E ela enfrentou as dificuldades. Quem de nós aqui, quando não nos encontramos pela primeira vez com um grupo religioso, a nossa religião, a primeira religião, quando começamos a empreender a nossa marcha de retorno a Deus, vieram as primeiras dificuldades. E quantos de nós, agora que eu sou espírita, descobri que tenho obsessor. Era tão bom, eu vivia tão bem, não precisava me preocupar com nada. E quantos de nós não desistimos do caminho nas primeiras dificuldades? E olha, as dificuldades não vêm por pessoas estranhas, não. Vêm muitas vezes, na maioria das vezes, com aquelas pessoas que convivem conosco. São as provas mais difíceis e mais doloridas. Jesus avisou Maria, olha, vai ser difícil. Mas Maria, foi supimpa. Ela trabalhou, lutou com as suas vontades, lutou com os seus instintos, lutou com os velhos hábitos, com os velhos vícios que são inerentes à nossa existência. Lutou. E continuou a sua jornada ali em Cafarnaum, em Dalmanuta. Certa vez, um grupo de irmãos portadores da hanseníase vão até Cafarnaum. Vinham eles em busca de Jesus. Haviam ouvido falar daquele que curava, daquele que transformava as pessoas pela palavra, pelos atos e pelas virtudes de Deus. Eles haviam ouvido falar de Jesus. Ouvido falar. E foram atrás dele. Foram atrás de Jesus do jeito que estavam. No estado em que estavam. Foram atrás de Jesus através da transformação. E chegando em Cafarnaum, todas as portas começaram a se fechar de medo, pois eles tinham a hanseníase, que era uma doença que era contagiosa, eles não sabiam como era a transmissão, tinham muito medo. E Maria de Magdala, ali vendo a aflição daqueles irmãos que buscavam por Jesus, sentiu em seu coração, é o meu momento. Foi até eles, reuniu-os sob as árvores ali perto do grande lago de Genezaré e começou a falar do reino pregado por Jesus. Falou das bem-aventuranças, contou dos evangelhos, dos seus milagres, dos seus ensinos, e foi trazendo para eles o conforto e a consolação. E aqueles irmãos, todas as tardes, vinham ali ouvir dela as histórias e os ensinos de Jesus. E ficaram tocados. Mas eles não conseguiam ficar em Cafarnaum. Todas as portas se fechavam para eles. E as autoridades os expulsaram de lá.
Eles então, em grupo, decidem ir até Jerusalém, buscando o grande vale, o vale da hanseníase ou o vale dos leprosos, com o perdão da palavra. E Maria sentiu que aquele era o momento dela e foi junto com eles. E Maria se interna junto com eles no vale dos leprosos em Jerusalém. E ali, após a sua chegada, ela começa a pregar e a exemplificar o Evangelho de Jesus. Aqueles irmãos muito doentes, talvez desesperançados, sem qualquer consolo, sem qualquer esperança e entendimento para a vida sofrida que levavam. E ouvindo de Maria, ouvindo suas pregações, ouvindo o seu conforto, e quantos deles vinham aos seus pés, beijar os seus pés, gratos pela coragem que ela estava trazendo a eles, para que eles pudessem enfrentar as provas da vida e o sofrimento de uma maneira com fé, olhando para que Deus tinha um propósito para aquele sofrimento. E que se Jesus havia dito, bem-aventurados os aflitos, e aqueles que soubessem sofrer aquele momento difícil, talvez alcançariam a compreensão do reino de Deus. E eles vinham ali e ela os abraçava e os beijava. Não tardou muito tempo e as primeiras manchas violáceas começaram nos braços de Maria. Ela também agora era portadora da hanseníase. Mas ela não desistiu. E ela continuou ali por muito tempo ainda. Mas, com o passar dos anos e o agravamento da sua saúde, ela sentiu que a sua viagem aqui na Terra estava chegando ao fim. Ela decide então deixar aqueles irmãos e ir até Éfeso, atrás dos seus amigos de Evangelho, João Evangelista e Maria de Nazaré. Ela então se despede daqueles irmãos que muito tristes o acompanhavam com o olhar, com as saudades. E ela empreendeu uma marcha muito difícil até Éfeso, que é muito distante. Foram vários dias de caminhada, até que ela chegou a Éfeso. Mas, apesar de reencontrar João, Maria e aqueles irmãos do caminho do Evangelho nos primeiros dias de Jesus, a saúde dela não resistiu e ela caiu profundamente doente. Certa noite, uma das suas crises mais profundas, o seu peito arfava. Os irmãos do Evangelho em torno dela oravam, alguns choravam e outros, com a fé fortalecida, pediam a intervenção de Jesus. Maria arfava. Não conseguia quase respirar, tamanha dor que sentia. Mas, por um mecanismo que ela não sabia entender, ela mais uma vez se via andando nas areias em Genezaré, sentindo o cheiro do mar, sentindo as águas daquele mar cristalino banhando os seus pés. E ela foi ali vendo aquelas imagens. Em certo momento, o seu peito parou de arfar. E ela, em espírito, se transportou para Cafarnaum. Andando, ela viu seus pés andando naquela areia, e quando ela viu de frente uma grande luz aparecendo, era Jesus. Ela, Rabone, vem Maria, amaste muito. Amaste muito. Abraçou Maria e levou. Maria havia compreendido que o caminho da consolação era o consolo. Ama a Deus sobre todas as coisas, diz Jesus, e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual parte desta oração nós ainda não estamos entendendo? Em qual parte destas frases a gente está ainda enroscando? Em qual parte? É uma reflexão, meus irmãos. Todos nós. Ensinos tão simples de Jesus, palavras tão simples. Em qual parte nós estamos ainda enroscando? Se o Consolador prometido veio trazer para nós o caminho da consolação, que somos almas eternas, somos espíritos, e que se estamos aqui em dificuldade neste momento, nós estamos tendo a compreensão da lei de amor,
de justiça e de caridade. Lei de amor, de justiça e de caridade. A cada um segundo as suas obras. Não foi isso? A cada um segundo as suas obras. E se hoje estamos colhendo situações difíceis, o que será que estamos tendo que aprender com essa situação? Se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é caridade, e nós que somos seus filhos, já estamos conjugando esta lei? Estamos conseguindo ser amorosos, mais justos? Ou estamos sendo justos, estamos esquecendo de ser amorosos ou caridosos? Viemos aqui para aprender a conjugar essas três forças dessa grande lei. E que através da compreensão desta lei, nós vamos alcançar esse reino de Deus dentro de cada um de nós. Compreender o sentido dessas leis que regem a nossa existência. Pois se Deus é bom, se Deus é justo, sábio, soberano, onipotente, onisciente, estamos vendo Deus nas ações que chegam à nossa vida? Estamos reconhecendo o amor de Deus em cada coisa que nos chega? Ou se pela manhã, ao nos levantarmos, qual é a nossa primeira frase? De gratidão ou de reclamação? Está frio hoje, está chovendo, está muito cedo. É uma reflexão, meus irmãos. É uma reflexão. Eu queria passar um filminho rapidinho para vocês. Você pode me ajudar? Só aqui? Tomara que saia o som. Se não sair, vocês vão ver a imagem, tá bom? Somos consolados quando nos tornamos os consoladores. Amem-se como eu vos amei. Acho que é o próximo slide. No mundo tem a situação certa. Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre a pressão que dirá eu que sou pai. Paulo Henrique nasce em Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Panamá. A vida é aflita, não é assim. Mas ele também fala, tem bom ânimo e pode acontecer o mundo. Por isso vai trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu ponto. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no ponto. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus foi crucificado. Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça esse esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa assim. Entendeu? A palavra diz que trabalho digno do homem. Vamos ser dignos de trabalhar. Eu fico sempre aqui nessa mesma esquina da casa do Bradesco. Se quiser brincar, comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir duas vezes. A gente está sempre por aqui. Beijo. O que será que Deus construiu no coração desse irmão? Que situações, que ensinos a vida trouxe para ele,
para que ele pudesse compreender a gratidão de Deus pela vida dele. E nós? E nós? Nós vamos agradecer e trabalhar por aquilo que nós já temos, pelas oportunidades recebidas? Ou vamos nos esquecer de tudo isso e afundar a nossa cabeça numa reclamação e abandonar a vida, as atividades que nós temos, pela ingratidão, pela incompreensão de que somos amados? Todos nós somos amados por Deus. Todos nós. E é isso que é o mais difícil da gente aceitar. Porque Deus ama o bom e ama o mal. Ele ama aquele que faz o bem e ama aquele que faz o mal. Mas porque Deus ama aquilo que nós vamos nos tornar. Quando Allan Kardec perguntou para os espíritos em que se tornaria o espírito humano após a sua última encarnação, os espíritos responderam: espírito bem-aventurado, espírito puro. Por isso, as bem-aventuranças em Mateus 5 seria o nosso código a seguir. E só para trazer esse irmão, esse vídeo é bem antigo, não sei se vocês já conheciam ele, né? Ele já está num outro nível, ele fundou um canal no YouTube, ele faz palestras motivacionais em empresas, leva, divulga e vive a palavra de Deus. Vive a palavra de Deus. E de que forma Deus vai se fazer presente na vida das pessoas? Ele está sendo um anjo para muita gente. E nós? O que temos sido? O que temos sido na vida das pessoas? Anjos? Motivadores para que cada um busque a alegria, a felicidade, que construa sobre os seus próprios erros uma nova pessoa, como foi Maria de Magdala, como foi Pedro, e tantos outros nomes que passaram pela história. Nós estamos passando pela história. Ganhamos um período aqui na Terra. Sabemos o dia que viemos e não sabemos o dia que vamos. Mas que a gente possa aproveitar cada minuto do nosso dia fazendo o bem. Porque a compreensão do reino de Deus, como disse o Espírito de verdade, eu sou o grande médico das almas. No silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, as cultivo, as virtudes, em vossos corações. No silêncio dos vossos pensamentos. É isso, meus amigos. Não tinha nada de novo para falar para vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Acabei 10 minutos mais cedo, você vai me dar?